A lenda de Inunaki ecoa entre as histórias urbanas mais enigmáticas e assustadoras do Japão. Um conto sobre uma vila que parece ter sido esquecida pelo tempo e pelos homens, mas jamais pelo horror que ali se esconde. Alguns dizem que é um lugar amaldiçoado, onde os desaparecidos são absorvidos por uma força invisível e jamais retornam. Outros acreditam que não passa de superstição, uma fábula moderna sobre os limites do desconhecido. A história que conto agora se enreda nesses mistérios e cabe a você decidir. Seria Inunaki um simples mito ou um eco de algo real, de uma presença que espera apenas um passo a mais para revelar seu terror absoluto? Os ecos de Inunaki. No ano de 1952, Kaito Tanaka, um jornalista de Tóquio, era mais do que um mero colecionador de fatos e eventos. Ele possuía uma ânsia insaciável por conhecimento, uma sede por verdades profundas que o afastava da superficialidade do cotidiano. Seu desejo de desvendar o mistério das almas desaparecidas perto da vila de Inunaki o consumia. Pessoas associadas a rituais e seitas eram vistas pela última vez naquela direção, deixando apenas o rastro nebuloso de suas histórias como um convite sombrio. E embora receba advertências sombrias dos aldeões para que não prossiga, Kaito, movido por uma racionalidade fria, recusa-se a temer. Se as trevas ao redor são mais que simples sombras do medo humano, então qual será o preço a pagar pela busca da verdade? Ele escreve em seu diário, expressando não apenas uma dúvida, mas uma necessidade de confrontar o desconhecido, de vencer a superstição. A razão, que era sua bússola, o fazia desprezar o pavor reverente que permeava as histórias de Inunaki. Como um homem moderno, ele acreditava na nobreza de sua missão e zombava do temor ingênuo dos habitantes locais. Mas antes de partir, ao escrever uma carta para sua esposa, confessou um desconforto silencioso que relutava em aceitar, uma sombra que lhe parecia prelúdio de algo ainda maior e mais incompreensível. Ao deixar Tóquio e seguir o caminho sinuoso para Inunaki, Kaito não sabia que cada passo o afastava do mundo tal como ele o conhecia. As estradas pareciam vivas, tomando formas grotescas sob a neblina espessa que o envolvia. Seus passos se tornaram lentos e pesados. Mesmo que tentasse racionalizar a situação, dizendo a si mesmo que eram apenas condições naturais, logo se deparou com uma sucessão de obstáculos inexplicáveis. Seu trem parou. Ele foi obrigado a prosseguir a pé, enfrentando uma névoa tão densa que seu próprio corpo lhe parecia distorcido, como se a realidade ao seu redor estivesse se dissolvendo. A estrada que se estende à minha frente não é mais o que era. A terra parece se dobrar sob meus pés, levando-me a um abismo silencioso e sem fim. O sol, em sua presença mortiça, já não é meu aliado, mas um vulto impiedoso que fere meus olhos e esconde tudo ao redor. A cada passo, percebo que as árvores, ao meu redor, me observam, seus galhos retorcidos como dedos que querem me prender. Esse isolamento que inicialmente apenas o irritava, logo se tornaria uma tortura para sua mente. As vozes do vento pareciam murmurar o seu nome, desafiando sua capacidade de ignorá-las. Ele tentava acreditar que tudo aquilo era fruto de sua exaustão, mas a verdade era que uma sombra de dúvida se instalava em seu coração, uma dúvida que sua mente racional não podia ignorar. Ele se perguntava se não estava, talvez, a ponto de cruzar um limite desconhecido da própria razão. Finalmente, depois de horas que se tornaram como anos, Kaito chega ao vilarejo de Inunaki. Vila morta, congelada em um tempo que parecia anterior à própria existência humana. Cada rua e cada casa emanavam uma presença espectral, e ele sentia que não havia ali nem vivos nem mortos, mas uma energia que transcendia a própria vida. As casas estavam desertas, mas portas entreabertas pareciam convidá-lo a entrar e investigar. Ele caminhou, em silêncio, tentando se convencer de que nada ali o afetava,
mas a sensação de que algo o observava se tornava esmagadora. Cada passo ressoa como um trovão no silêncio deste vilarejo esquecido. Um som que parece arrancar ecos de eras passadas. Tento fugir desse sentimento de desespero, mas é como se eu estivesse preso nas veias desta terra. O vento sopra, mas ele traz uma mensagem que meu coração entende. Você não está mais em solo conhecido, Kaito. Você cruzou uma fronteira onde a verdade que você busca não pode ser compreendida por mortais. Dentro de uma das casas, ele encontrou marcas gravadas nas paredes. Símbolos que pareciam antigos, parte de um culto misterioso e aterrador. Ele via o nome de cada pessoa desaparecida, e agora sua presença não parecia mais a de um homem investigando, mas a de um condenado, forçado a se juntar àquelas almas perdidas. Quando a noite caiu sobre Inunaki, Kaito sentiu que o vilarejo fechava sobre ele como uma rede de aranha. Sua mente tentava se agarrar à realidade, mas cada rua que ele tentava cruzar o levava de volta ao mesmo ponto. Em pânico, ele começou a correr, mas os murmúrios das sombras o seguiam, chamando-o, sussurrando seu nome com uma familiaridade perturbadora. E então, em meio a esse pesadelo, ele viu figuras encapuzadas que pareciam se mover com a própria escuridão. Eu corro, mas não há para onde correr. As ruas se torcem e se entrelaçam, prendendo-me numa espiral de desespero. Sinto uma mão fria em meu ombro, mas ao me virar não vejo nada além do vazio. E no entanto, sei que não estou só. Um rosto sem olhos me encara nas sombras, e eu grito. Mas meu grito é engolido pelo silêncio profundo e eterno deste lugar. Ao cair exausto, a última coisa que vê é o céu de Inunaki, um vazio estrelado e indiferente. Sua consciência, então, parece dissolver-se como a neblina ao amanhecer. Ali, naquele vilarejo que nunca conhecerá o sol, Kaito compreende que já não pertence ao mundo dos vivos. Ele é, agora, apenas mais uma sombra entre as sombras de Inunaki. A história de Kaito Tanaka permanece como uma advertência, um lembrete sombrio do preço que a humanidade paga por desafiar o desconhecido. Ele buscava uma verdade que não deveria pertencer aos homens, e o vilarejo de Inunaki o recebeu com os braços abertos. Para aqueles que escutam esta história, que ela sirva como um alerta. O conhecimento tem seu preço, e nem todo segredo deve ser desvelado. Em seu desejo ardente de compreensão, Kaito acabou absorvido por um horror que a razão humana não pode entender ou enfrentar. Quando a ambição de um homem o empurra além dos limites seguros da compreensão, ele não encontra respostas, mas o próprio reflexo de sua perdição. A vila de Inunaki continua lá, esperando aqueles que, como Kaito, desejam saber mais do que deveriam. Pois o verdadeiro terror não está em monstros ou fantasmas, mas no mistério intransponível que é a própria alma humana, dividida entre a busca pela verdade e o terror que ela pode trazer. Se você gostou dessa história, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdos como este. Se você tem uma história de terror ou suspense que gostaria de ouvir aqui, envie para a gente. Quem sabe sua história não é a próxima a ser narrada? Até a próxima, e cuidado com o que se esconde na escuridão.